Olá pessoal, eu sou o Wellington, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de VBA. Na aula de hoje estarei falando para vocês sobre os tipos de variáveis e sobre como declarar elas. Vamos lá. Desse jeito que nós fizemos aqui, na aula anterior, nós já declaramos as nossas variáveis, só que nós não sabemos qual é o tipo delas, qual é o peso que essas variáveis estão tendo na nossa memória, certo? As variáveis, pessoal, só para vocês entenderem, para que elas existam, por exemplo, aqui, eu atribuí para a variável nome o texto Wellington. Eu atribuí para a variável idade a idade 25, certo? Só que na onde que isso está ficando armazenado? Essa informação ela tem que ficar armazenada em algum lugar do nosso computador. E essa informação ela fica armazenada na memória RAM do nosso computador, certo? Ou seja, cada uma dessas variáveis aqui tem um determinado peso lá na nossa memória RAM, certo? Para que eu possa chamar elas aqui através desse comando msgbox, eu busco essas variáveis lá na memória RAM do meu computador, certo? E como que eu faço para saber o peso que cada uma dessas variáveis vão ter lá na memória RAM do meu computador? É através dos tipos dessas variáveis que eu posso declarar, eu posso criar esses tipos de variável. Nesse momento aqui, eu não coloquei tipo nenhum para elas. Eu não falei tipo assim, a variável nome vai ser de tal tipo. Não, eu simplesmente escrevi nome e atribuí para o nome um valor. Então, existe uma tabelinha de tipos, tá? E aqui eu coloquei uma tabela simples aqui de tipos só para vocês entenderem melhor, tá, pessoal? Então, olhando nessa tabela, eu tenho todos os tipos que eu posso utilizar, Quando lá no VBA nós não declaramos um tipo para a nossa variável, que foi o caso que nós fizemos na aula passada, automaticamente o VBA coloca um tipo para ela. E como o VBA não sabe que tipo é o tipo que nós queremos, ele coloca normalmente o tipo que mais ocupa espaço na nossa memória RAM, para garantir que a informação que nós vamos colocar lá na nossa variável caiba naquele espaço que foi reservado na memória RAM. Então, nesse caso, aqui, por exemplo, vamos dar uma analisada lá no VBA. Nome. Nós atribuímos para o nome um texto, certo, pessoal? Então, vamos voltar lá na nossa tabela, o que o VBA fez? Ele entendeu que nós queríamos colocar um texto para aquela variável. Então, nós temos aqui todos os tipos de variável presentes que nós podemos, assim, as mais frequentes que nós utilizamos lá no VBA, As mais frequentes são essas, existem algumas outras que vocês vão aprender mais para frente e vocês também vão acabar nem utilizando com frequência, tá? Mas para essa aula aqui, eu vou explicar um pouquinho sobre esses tipos para vocês. Então aqui nós temos o tipo boolean, que ele aceita o valor true ou valor false, que significa verdadeiro ou falso. Temos o tipo byte, que aceita números de 0 a 255. E se vocês forem olhando aqui na tabela, vocês vão perceber que cada tipo armazena um tipo de dado diferente. Nós temos aqui, por exemplo, o tipo decimal, que armazena para mais ou para menos esse imenso número aqui, Um valor maior do que esse daqui, esse tipo de variável não aceitaria. Temos o tipo double, que é um tipo que também é igual ao decimal, porém ele ocupa menos espaço na nossa memória RAM e, consequentemente, aceita números que são menores do que esse número gigantesco que vocês viram aqui em cima. Temos o tipo integer, que não aceita casas decimais. Os únicos tipos que aceitam casas decimais é o tipo decimal e o tipo double. Temos o tipo long, que também aceita apenas números inteiros, porém uma faixa de números inteiros bem maiores do que a faixa que o integer aceita, tá, pessoal? Temos aqui o single, que aceita a maior variedade de números reais e ele ocupa somente 4 bytes. Olha só que bacana, então. O single ele também aceita números com casas decimais, porém ele aceita números bem menores do que o tipo double aceita. Temos aqui o string, que ele aceita de 1 a 2 bilhões de caracteres. O que são os caracteres? No caso, o nome Wellington tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres. Ou seja, o tipo string para essa variável nome aqui, o tipo string se encaixaria perfeitamente, pessoal.
certo? Porque de 1 a 2 bilhões de caracteres, são muitos caracteres. Dá para a gente carregar literalmente um texto inteiro em uma variável do tipo string. E falando-se, né, do tipo texto, do tipo de texto, né, a string é o único tipo aqui que aceita texto, além do tipo variante para textos, tá? Então o que acontece, né, como eu estava falando agora de pouco? Quando nós não declaramos aqui uma variável, nós não informamos o tipo que ela vai ter, o VBA automaticamente escolhe um tipo para nós. Então no caso da variável nome, né, que está armazenando o texto, o que o VBA vai fazer? Ele vai ver aqui quais são os tipos que aceitam texto. É o tipo string e o tipo variante texto. Desses dois tipos, qual é o tipo que mais vai aceitar textos, né? Para garantir, né, que vai funcionar aquela variável que o programador está criando. Bom, o tipo que mais aceita valores é o tipo variante texto. Bom, então o que o VBA faz? O VBA atribui automaticamente o tipo variante texto, cujo qual ocupa 22 bytes na memória, muito mais do que o tipo string ocupa. Ou seja, se eu tivesse declarado a minha variável nome, eu não ocuparia todo aquele valor na memória do meu computador. O tipo idade, que foi a variável idade, né, que foi a variável que eu também havia criado aqui no Excel, ela está recebendo o valor 25. Como eu também não informei o tipo para ela, o VBA também vai tentar encontrar aqui qual que é o tipo que mais se adequa para isso, né? Então os tipos que aceitam números aqui, nós temos vários tipos aqui que aceitam números. Porém o tipo que aceita uma quantidade maior de números é o tipo variante numérica, cujo qual ocupa 16 bytes. E para armazenar a idade de uma pessoa, o tipo byte seria perfeito, que ele aceita números de 0 até 255 e ocupa apenas 1 byte da nossa memória RAM, não sendo necessário ocupar 16 bytes, que é o que vai acontecer aqui se eu não informar o tipo para a minha idade. Vamos parar de enrolação e vamos fazer as declarações das nossas variáveis para que vocês entendam melhor sobre o que é que eu estou falando. Para declarar uma variável, é simples. Vocês vão escrever a instrução din, vai dar um espaço e vai colocar o nome da sua variável. No caso, eu vou colocar a minha variável nome, que foi essa variável que eu criei aqui embaixo. Agora vocês dão um espaço, escrevem a instrução as e dão um espaço. E agora vocês vão informar o tipo que essa variável vai receber. No caso, o tipo nome, eu quero colocar esse tipo aqui, ó, o string, que é o menor tipo que eu tenho na minha tabela que aceita caracteres. E ele ocupa apenas 10 bytes. Então eu vou digitar ali a palavrinha string. Agora eu vou dar Enter e vou criar também, eu vou declarar também a minha variável idade. Então aqui em cima eu posso utilizar o mesmo comando, né, que eu utilizei. Então eu vou dar um Ctrl C, um Ctrl V. Em vez de nome, eu vou escrever idade. E em vez de string, eu vou escolher qual que é o tipo que mais se adequa à idade. Como vimos anteriormente, o melhor tipo seria o byte, de 0 a 255. Então aqui em vez de string eu vou escrever byte. E também vou fazer o mesmo para a minha variável salário, né? Vou substituir aqui por salário e eu vou ver lá na minha tabela qual é o melhor tipo para eu armazenar, né, o salário de uma pessoa, né? Aqui na minha tabela ela não está especificando qual é o valor máximo que o tipo double aceita e qual é o valor máximo que o tipo single, né, aceita. Eu sei que o tipo single ocupa menos bytes na memória do que o tipo double. Vamos ver se o tipo single, né, aceitaria um valor de R$ 6.500. Então vou vir aqui no nosso VBA e vou colocar o tipo single, tá? Se o tipo single não aceitar o valor que está sendo armazenado na variável salário, vai aparecer uma mensagem na tela de estouro, tá? Eu vou mostrar isso para vocês melhor daqui a pouco. Feito isso, pessoal, aqui ó, eu acabei de declarar as minhas 3 variáveis, como vocês estão vendo, e eu já posso executá-las, né? Ó. Executei na tela, ó, funcionou direitinho, exibiu o meu valor, né? O tipo single funcionou perfeitamente. Mas vamos lá, né? Nós vimos que o tipo byte, ele aceita apenas valores, né, que vão de 0 a 255. Então vamos supor que eu tentasse colocar uma idade aqui de 300 anos. E vamos tentar executar esse código para ver o que acontece.
Ah lá, aconteceu um erro de estouro. Se eu clicar aqui em depurar, ele vai me avisar em qual linha aconteceu esse estouro. Foi nessa linha aqui, aonde o que acontece? Eu coloquei aqui para o VBA que a minha variável idade seria do tipo byte, um tipo cujo qual aceita números de 0 a 255. Porém, quando eu cheguei nessa linha do código aqui, eu tentei atribuir para a minha variável idade o valor de 300. E 300 é um valor que não cabe no tipo byte. Então, por isso apareceu aquela mensagem de estouro, certo? Então, aqui eu coloquei o tipo single, né? E atribuí um valor para o salário de R$ 6.500. E o tipo single aceitou normalmente, sem dar a mensagem de estouro. Ou seja, eu sei que os R$ 6.500 cabe dentro de single, que é aqui o melhor tipo que eu posso utilizar para a ocasião que eu estou usando aqui no momento no VBA. Agora eu vou mostrar para vocês que a declaração dessas variáveis aqui, elas não precisam estar uma abaixo da outra, conforme eu coloquei aqui, tá? Vocês podem, por exemplo, colocar a declaração de sua variável, né? Eu vou dar um Ctrl C aqui, ó. Vocês podem colocar ela aqui, ó. Antes de você utilizar a variável, você pode colocar a declaração da variável em qualquer lugar do seu código. Então, desse jeito aqui, também é aceito. Vamos executar? Observe que foi dado um erro, falando que existe uma declaração duplicada no escopo atual. Qual é a declaração duplicada? Bom, eu declarei a minha variável nome aqui em cima e tentei declarar ela novamente aqui embaixo. Por isso que o VBA acusou esse erro. Para contornar esse erro, é só eu apagar qualquer uma das duas e tentar executar. Ah lá. Ah, tá dando estouro ainda. Ó. Eu deixei o valor de 300 aqui. Vamos parar aqui. Vamos informar um valor menor. Vamos colocar 30. Vamos executar nosso código novamente. Ah lá, funcionou perfeitamente. A declaração da variável tem que ser antes, tá, pessoal, de vocês utilizar a variável. Se eu tentar colocar essa declaração aqui embaixo, não vai dar certo. Eu vou tentar executar o código, olha lá. Está falando que existe uma declaração duplicada. Por quê? Porque aqui em cima, quando eu atribuí para a minha variável nome um valor, automaticamente o que o VBA fez? Colocou ela do tipo variante, porque até então eu não havia colocado um tipo para ela ainda. E depois aqui embaixo eu tentei declarar ela no tipo string, e aí ele apareceu a mensagem de erro falando que existe uma declaração duplicada no meu código. Ou seja, quando você for declarar uma variável, faça essa declaração sempre antes de você utilizar a própria variável. Agora vamos colocar aqui essas declarações em uma única linha. Para fazer isso, basta você separar elas por vírgula na mesma linha. Então, por exemplo, aqui ó, eu posso colocar aqui uma vírgula. A única coisa que vocês vão ter que fazer é apagar esse din aqui, tá, pessoal? Ó, essa palavrinha din. Como ela já foi escrita aqui no começo, o VBA não aceita que você escreva ela de novo aqui, né? Então, como vocês podem ver aí, ó, se eu deixar a minha palavra din aqui e clicar aqui fora do meu código, ele já vai dar um erro, né, para mim. Por quê? Porque eu estou repetindo essa informação aqui que eu havia escrito anteriormente, que é a informação din. Então, eu vou apagar esse din aqui, tá? E vou deixar apenas desse jeito. Vou fazer o mesmo com essa outra declaração aqui embaixo. Vou apagar o din e vou levar aqui para a linha de cima, separando por vírgula. Dessa forma, eu economizo linhas de código. Eu declaro todas as minhas variáveis em uma única linha e deixo o meu código um pouco mais pequeno do que estava anteriormente, né? Vamos executar? Olha só, funcionou da mesma forma. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um erro comum que alguns usuários costumam fazer na hora de declarar variáveis. Vamos supor que eu fosse criar as variáveis para armazenar telefones de pessoas. Eu fosse criar a variável telefone 1, telefone 2 e telefone 3. E eu fosse declarar elas agora. Como eu faria, né? Como algumas pessoas fazem e fazem do jeito errado. Eu vou criar aqui a variável telefone 1, vírgula, telefone 2, vírgula, telefone 3. E agora eu vou colocar as string. Elas vão receber valores do tipo string. Aonde está o erro aqui, pessoal? O erro está no seguinte: somente a variável telefone 3 vai ser do tipo string.
As outras variáveis aqui, como eu não coloquei tipo para elas, elas vão ser automaticamente colocadas para um desses dois tipos aqui, para a variante numérica ou para a variante texto, cujos quais vão ocupar bastante byte. Então vamos voltar aqui no VBA. O certo então seria eu colocar um asString em cada uma das minhas variáveis. E aí sim estaria funcionando corretamente o meu código da forma que eu esperava que funcionasse, tá, pessoal? Bom, eu aguardo vocês na próxima aula. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, coloquem aí abaixo do vídeo e até mais!